E aí, gente, tudo bem? Olha, hoje eu queria conversar com vocês um pouco mais sério, assim, né? Um papinho mais sério, assim, nada demais, só algumas coisas que estão passando na minha cabeça por esse momento. E eu acho importante a gente conversar, porque pode ter alguém que pode estar passando por isso, a gente pode se apoiar, alguma pessoa pode tirar alguma coisa desse meu vídeo. E eu vejo meu YouTube como um diário mesmo da minha vida. Então acho que eu quero compartilhar isso porque eu também necessito de falar sobre isso às vezes e só botar pra fora. E alguma pessoa pode ouvir, pode gostar do que eu tô falando, pode servir pra pessoa, a pessoa pode usar aquilo pra alguma coisa também. Ah, antes de começar, tá tudo aberto a casa porque tá ventando hoje, tá um ventinho gostoso. Depois de um verão intenso, ainda tá quente, mas ainda assim tem um ventinho gostoso aqui. E aí eu acho que se fizer algum barulho aí, é por conta disso que tá tudo aberto a casa. Mas vamos lá pro assunto principal do vídeo. Bora lá? Bom, eu quero falar com vocês sobre se sentir exausto, sabe? Essas semanas tem acontecido muito isso comigo. E eu não sei se você é o tipo de pessoa que acredita ou não, mas iniciou aí o Mercúrio retrógrado, né? E isso afeta bastante a gente, sabe? Interfere muito na nossa vida. Claro, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tá tudo certo. Mas como eu sou um tipo de pessoa que acredita em energia, que acredita que você fazer uma ação pode ser algo benéfico pra você, e se você também fizer uma ação pode ser algo maléfico pra você também, então eu vejo muito sentido nisso, sabe? Por isso que eu tô trazendo sobre esse assunto aqui. Mas essas semanas eu tô me sentindo muito sobrecarregado e vem uma preocupação na minha cabeça também de questionar sobre tudo da minha vida, sabe? Por exemplo, minha produção de conteúdo. A produção de conteúdo para os meus clientes, que é de uma outra maneira, né? Não é trabalhar com entretenimento, mas é trabalhar com um cliente que busca aumentar as vendas deles. É um cliente que busca ali ter um aumento no consultório deles, de mais pessoas, de mais clientes. E focado nessa questão. E também na produção de conteúdo ali no perfil desses clientes para mostrar para eles também, assim, além de posicionamento de mercado, mostrar ali que você tá pronto para receber aquele paciente também, aquele cliente, seja o nicho que for. E eu tô me sentindo muito exausto em relação a isso, sentindo que eu não tô produzindo como eu deveria produzir. E isso me começa a me travar, sei lá, pensar que eu tô fazendo errado, deveria estar fazendo de outra forma. Claro, tem muitas coisas que é da nossa cabeça, mas tem muitas coisas que a gente precisa ouvir também, porque às vezes a gente precisa melhorar alguma coisa que a gente não tá enxergando e às vezes a gente recebe alguns sinais, né? E aí pode ser que alguns sinais venham pra você entender, ó, você precisa mudar aqui, você precisa fazer uma outra coisa. Eu acho importante a gente conversar sobre isso e eu até anotei uns pontos que dá pra você se questionar se você tá passando por isso, por essa cobrança que você mesmo coloca sobre você, que essa cobrança que você às vezes acha desnecessária, mas às vezes você pensa e fala, não, isso aqui é muito necessário sim. Eu acho que eu tenho que prestar mais atenção nisso, eu acho que eu tenho que ouvir mais essa voz que tá na minha cabeça. Eu acho que eu tenho que prestar mais atenção em tal coisa. E aí eu acho que alguns pontos que eu consegui ver aqui, que é uma coisa que já me travou antes, que talvez possa estar travando você, ou te levando para essa preocupação, essa autocobrança, né? Porque tinha uma frase que eu acreditava muito nela, e não que eu deixe de acreditar, mas eu aplico essa frase de uma outra forma hoje em dia, que é você melhorar todo dia 1%. Isso é uma cobrança em você ou é uma produtividade mesmo que você está buscando? Porque às vezes você entende essa frase como uma coisa positiva, mas você entende isso como negativo. Tipo, hoje eu não consegui melhorar nada, então eu vou me sacrificar por conta disso. Vou ficar me cobrando, vou ficar me xingando, falando que eu não sou capaz, falando que tal coisa. E às vezes isso vira uma autocobrança muito ruim pra você. Então é por isso que eu tenho medo dessa frase hoje em dia. De melhorar 1% a cada dia, melhorar 1% todo dia. É óbvio que a gente tem que sempre buscar melhorar, evoluir, mas tem dia que a gente que não dá. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu queria ter gravado ele antes, mas eu tava muito ruim pra poder gravar ele. E eu só consegui gravar hoje sobre esse assunto, nesse vídeo. Então, eu vou me martirizar por conta disso, eu vou me chicotear porque eu não consegui gravar antes. Não, porque tá tudo bem, você também não conseguir as coisas. Eu acho que entra muita cobrança aí pra gente nessa questão de você sempre ter que ser melhor, sempre tá buscando evoluir. A gente tem que evoluir, mas talvez tem dia que você não consiga
fazer nada de diferente, você não consiga fazer uma coisa boa, você não esteja bem no seu trabalho, na sua vida pessoal. E essas coisas acontecem e tá tudo certo. O que a gente não pode deixar é que essas coisas limitem a gente e a gente não consiga evoluir a partir disso, sabe? Eu acho que é muita coisa na cabeça pra gente colocar mais uma pra ser um problema. E a gente tem que escolher as coisas que a gente quer que fiquem na nossa cabeça pra conseguir evoluir, pra conseguir melhorar, pra conseguir buscar uma ajuda às vezes, porque às vezes a gente nem consegue buscar ajuda. Às vezes a gente demora muito pra ir atrás de resolver o nosso problema. E olha que a gente já tem consciência daquele problema. É igual terapia. Eu demorei muito tempo pra retomar a minha terapia, que eu já sabia que era algo que eu precisava e que me faz bem, porque me faz refletir sobre coisas específicas que às vezes eu achava que era algo muito... isso aqui é normal, não preciso refletir sobre isso. Mas não, era algo que eu tinha que refletir sobre. Então acho importante a gente ter essa conversa e olhar pra tudo isso, sabe? Como isso afeta a gente, como isso fala direto com a gente, como conduz o nosso pensamento e como a gente tá se sentindo no momento. Então é legal ficar bom, é legal ficar bom, é legal estar feliz, é legal estar tudo, mas a gente não é só felicidade. A gente não é só momentos bons na vida. Existem momentos de todas as formas e pode ser que o momento esteja bom e pode ser que muita gente esteja passando por um momento ruim e é o que o mundo é, infelizmente, né? A gente não consegue contornar isso, a gente consegue ir remediando, mas a gente não consegue fugir de certas coisas, né? Porque a gente não controla o nosso externo sempre. Às vezes o que afeta a gente é uma coisa que vem de outra pessoa, que afeta a gente. E a gente não consegue controlar, porque a gente não consegue controlar a outra pessoa. E tá tudo certo quanto a isso. A gente só tem que tomar muito cuidado com essa cobrança que eu falei. Acho que isso prejudica mais a gente do que a gente aprender a se perdoar. Que a gente pode errar, a gente aprende a se perdoar e tá tudo certo. A gente segue. Mas vamos lá, né? Eu quero falar alguns pontos que eu identifiquei que talvez você possa estar passando por isso e isso te afetando. Que o primeiro ponto é você se cobra muito. Eu já meio que falei sobre isso, né? E esse ponto de se cobrar muito vai se ligar com o próximo, que é de se comparar. Porque você se cobra muito porque você se compara com algo. Eu passei a vida inteira da adolescência, na época que eu estudava em escola, sem ser faculdade, mas escola, até ensino médio ali certinho. Porque eu tenho diferença de 1 ano e 6 meses do meu irmão. E meu irmão sempre passava pelos mesmos professores, né? Ele passava, depois eu passava. E sempre tinha essa comparação de você é igual ao seu irmão, você é tal jeito igual ao seu irmão, pelos professores. E muito na minha vida também, ali com familiares, eu ouvi isso, seu irmão é dessa forma, seu irmão é mais carinhoso. E realmente, meu irmão é bem diferente de mim. Apesar das pessoas, quando a gente era criança, achar que a gente era gêmeos, porque tem 1 ano e 6 meses de diferença e a gente era bem parecido quando era criança ali. Então essa cobrança vem desde muito cedo, essa cobrança não, essa comparação. E por outras pessoas que faziam, nem eu que me comparava, mas aí outras pessoas faziam essa comparação e eu ia lá e acabava me comparando. Então desde muito cedo, igual eu falei, criança, na escola, no ensino médio ali, no colégio e tudo mais. Então recebi muitas dessas pedradas, digamos assim, dessa comparação e eu às vezes pensava em, meu Deus, será que eu vou frustrar essa pessoa ou não, porque ela já tem uma expectativa sobre mim. Só que é a pessoa que colocou essa expectativa. A gente não consegue controlar a expectativa que outra pessoa coloca. Então, essa comparação do outro sobre a gente é uma coisa que a gente não pode controlar. E aí a gente vai acabar se machucando por conta disso. Então é bom a gente entender que o outro afeta muito a nossa vida, mas que a gente não pode deixar que seja uma verdade absoluta sobre a gente. Ele vai afetar a nossa vida de alguma forma, porque ouvir isso repetidamente vai te afetar de alguma forma. Mas ele não pode ser uma verdade sobre a sua vida. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre esses 2 pontos. E também quando a gente para, esse sentimento de cansaço também, eu senti muito que veio quando eu parei de olhar para os meus sonhos, né? Por exemplo, eu tenho o sonho de viajar ao mundo. Eu parei de pensar nesse sonho e comecei a olhar só para os problemas que eu tava tendo ali naquela hora, naquela época. E aí o meu sonho foi se apagando. Isso aqui que tá atrás de mim é uma coisa que eu tenho que atualizar, mas é um quadro dos sonhos. Aqui tem alguns sonhos que eu quero realizar, sabe? Então tá tudo aqui nesse quadro. Não todos os meus sonhos, mas alguns, os principais. Eu preciso atualizar. E eu imprimi porque é uma coisa que eu quero olhar e ficar vendo que eu quero alcançar aquilo. Se eu quero ter X carro, se eu quero ter
X computador, tu quer ter X moto. Eu tenho que olhar para aquele meu sonho e imaginar que eu posso alcançar aquilo. E aí pensar, claro, depois no plano de ação e tudo mais, que seria um outro assunto. Mas você precisa olhar para o seu sonho. E eu acho que quando a gente para de sonhar também é um problema muito grande dessa questão. Porque a gente acaba murchando e parando de mudar aquilo que incomoda tanta gente. Então eu percebi muito esses pontos, esses 3 pontos simples assim na minha vida que me fez ficar reflexivo depois que eu olhei e reparei que isso estava acontecendo, esse problema estava existindo. Então acho que a gente precisa parar, pensar em tudo isso, reorganizar a nossa vida e seguir da forma como a gente consegue. Não se cobrando muito, não se colocando numa posição que você não pertence e tentar ao máximo buscar controlar como as outras pessoas impactam na sua vida, porque vai ter impacto. Ainda mais se é uma pessoa que você convive todos os dias. Ela vai ter impacto na sua vida e você precisa dar um jeito de controlar tudo isso. Não diria controlar, mas você pensar em alternativas que te façam voltar para aquilo que você quer e não para aquilo de externo que tá afetando você. Mas basicamente era isso que eu queria conversar com vocês, uma conversa mais séria, porque eu sinto essa necessidade aqui do canal. Eu gosto muito de reagir, de falar sobre temas específicos, mas eu gosto muito dessa conversa direta. Eu acho que ajuda vocês a me conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho do meu pensamento, e eu também consigo colocar muitas coisas pra fora que me fazem bem. E eu acho que essa é uma das boas formas que eu consigo fazer. Mas é isso. Acho que nos vemos no próximo vídeo. Ah, e claro, se inscreve nesse canal, curte e compartilha esse vídeo. Se você chegou aqui nesse vídeo ao acaso, me ajuda aí também. Já se inscreve no meu canal e confere os outros vídeos que eu posto. Vídeo toda semana ou quase toda semana. Agora eu tô conseguindo manter toda semana, mas vamos ver aí. Às vezes a gente não consegue, não foi isso que eu falei no vídeo? Mas faz parte.